Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live com a Autocontato Consultoria. Meu nome é Wanda Sanches Peters. Nosso tema hoje é muito interessante, né? Olá, Gustavo, bem-vindo. Foi até um pedido dos nossos ouvintes a live de hoje, a diferença de coaching e mentoring. Vamos saber aí quais são os desafios da carreira, as oportunidades que a gente tem para alavancar nossa prosperidade de uma forma bem objetiva, né? Com custo-benefício muito alcançável. Obrigada, Gustavo, pela audiência. Vamos aí partilhar. Eu vou dar mais ou menos 5 a 10 minutos para a gente fazer algumas perguntas, né? Quem tem coragem, ousadia de investir, de apostar em um mentoring ou num processo de coaching, a gente vai saber quais os benefícios, os resultados, como escolher, né? Saber não os resultados, mas saber como alcançar, como é o método, né? Como faz sentido para a gente conhecer um pouquinho aí a realidade desses processos. É um grande processo, muito interessante, desafiador, estimulante para quem deseja mais, né? Mais do mundo dos negócios, mais dos seus negócios, incrementar os seus negócios, incrementar a sua vida, incrementar as oportunidades. Obrigada, Lucas, pela audiência também. Obrigada. Muito bem. Então aqui já estamos aí no nosso tempo. Eu gostaria de compartilhar, foi um pedido de um dos ouvintes. Olá, Eduardo, bem-vindo. Um dos nossos ouvintes falar sobre o processo de coaching de mentoring. Primeiro, para chegar nesse ponto, eu gostaria de trazer um cenário para vocês, né? Sobre qual que é a realidade do mercado organizacional. O mercado organizacional, ele enfrenta muitos desafios, né? Como todos sabem, não só agora, hoje em dia, mas sempre enfrentou, e para uma cultura brasileira que gosta de desafios, pessoas ousadas, que o brasileiro, né, tenta empreender, esses processos de mentor e coaching, eles foram surgindo há cerca de, mais ou menos no Brasil, 20 anos. Nos Estados Unidos, alguns teóricos já falavam, né, grandes consultores internacionais já falavam sobre o processo tanto de mentoring como coaching. Talvez não com esse nome, mas existia, né, esse processo. E o grande desafio é que as pessoas, elas têm muito talento técnico, elas recebem a sucessão de grandes empresas, de uma empresa familiar, e os desafios vão se alterando ao longo dos anos, das décadas, as exigências do mercado, as novas tecnologias, tudo se moderniza e muitas vezes aquele especialista que entendia do negócio, seu familiar que entendia do negócio, começa a enfrentar desafios de não compreender por que ele está fracassando, porque as suas competências já não são tão suficientes. Então, o que eu vejo assim, são cases típicos que aparecem no mercado, por exemplo, uma pessoa que ela chega muito desajustada, fracassada, se sentindo impotente, duvidando do seu conhecimento, técnico, e ela não percebe muitas vezes, porque ela tem uma grande escola que é o seu negócio estava bem sucedido, só que tem novos concorrentes, novos entrantes no mercado, startups estourando, e ela não percebe que mais além do seu conhecimento técnico, ela precisa de conhecimento em gestão de negócios, porque os desafios eles aparecem, né, na área financeira, na área de recursos humanos, na área de formação de preços, na hora de cadeia de fornecedores, de parceiros, e tudo isso, essa gestão de negócios toda, a pessoa não conhece, e ela vem muitas vezes aí desajustada,
desconfiada, não, começa a interferir, a ter um grande descrédito dela mesma e ela não perceber que ela precisa mexer, né, na parte financeira, na logística, nos produtos, nos serviços, no marketing. Nossa, Wanda, mas precisa de tudo isso, eu preciso de tanta, né? Como é que eu vou conseguir empreender ou formar uma carreira ou ter uma carreira se eu preciso entender de tudo isso? Então, assim como a empresa, né, ela precisa ter essa percepção de negócios, precisa ter percepção da carreira que ela está adotando, da profissão, das exigências da profissão e da mudança do mercado, da mudança do segmento, da mudança dos cenários econômicos, da política que interfere diretamente no negócio, ela precisa ter um overview do que está acontecendo, saber fazer as suas escolhas. E um caso típico que acontece, essa pessoa chega dessa forma, desacreditada, e muitas vezes o processo de mentoria ou de coaching, ele vai começar a processar e entender as necessidades dessas pessoas. Então, o que muitas vezes, o que já até ocorreu, né, falando um pouquinho da realidade, que eu vejo, as pessoas chegam, elas são tão abatidas emocionalmente por todas essas situações, esses cenários que eu coloquei, que isso interfere até na saúde. Então, um caso recente que eu tive de alguns executivos, né, empreendedores, pequenos empreendedores até, é que isso afetava tanto até o sono que mexia com essa parte hormonal. Então, a gente detectando, diagnosticando isso, né, num processo tanto de mentoria como coaching, essa pessoa consegue buscar ajuda, tratar primeiro da saúde, por quê? Diminuição do sono, diminuição do cansaço, do estresse atrelado a uma grande dificuldade de manter o negócio financeiramente, tira o sono, as pessoas não conseguem acreditar e não conseguem reinvestir nelas mesmas, e isso é um abismo que ela vai percorrendo e vai se distanciando mais da realidade. Então, o que eu percebi, essa pessoa, né, essas pessoas que eu atendo, ela já começa a procurar ajuda nesse sentido, se organizar melhor, colocar cada coisa no seu lugar e buscar, né, processos de mentoring que hoje são acessíveis, desde de um processo que talvez não tenha esse nome, mas ajuda profissional. Então, aí que entra um processo de mentoria, que vamos falar primeiro da mentoria e depois do coaching. Esse profissional, esse mentor, né, vem de mentor, ele começou lá atrás, né, nos anos 80, nos anos 70, com grandes executivos, onde você tinha uma pessoa que era da própria empresa, que era uma pessoa que tinha muito conhecimento, muita vivência, muita experiência, tinha calo, tinha vivenciado crises, vivenciado, né, todas as problemáticas de um negócio, ela entendia tecnicamente, comercialmente dos negócios e ela apoiava, né, e até eram pessoas escolhidas dentro da empresa para mentorar os novos profissionais que eram promovidos, que eram jovens que tinham experiência muitas vezes acadêmica, mas não tinha as vivências, a experiência da realidade. Então o mentoring de lá para cá se tornou esse personagem, essa pessoa que dentro da empresa mesmo ele é escolhido para mentorar alguns profissionais em ascensão ou que tem talento para assumir determinados cargos. Então essa pessoa, pela vivência, pelo calo, pela experiência, ela mentora, né? Ela pode mentorar, orientar, direcionar e alavancar o negócio que o empreendedor ou o profissional demoraria anos, meses para alcançar. Então ela dá um salto qualitativo na carreira, né? O mentor ele consegue dar um salto encurtar o caminho ou fazer essas pessoas começar a perceber, né, ter elasticidade, manter o cérebro poroso para ver as nuances do seu negócio. E é algo que é muito bacana, já vi grandes processos de mentoria até interna. Então esse mentor ele pode ser uma pessoa dentro da empresa, dentro da organização, que ela até pelo conhecimento do negócio, ela pode alavancar os negócios internamente, ou pode ser uma mentoria externa. Eu mesma sou mentora de algumas empresas onde tem de uma forma até às vezes informal, mas pela parceria, pela negociação, né, uma sugestão sobre uma situação que acontece,
demitir ou não alguém, um processo ético que aparece, né? Quando a crise que está acontecendo, que assusta, amedronta e as pessoas não sabem muito o que fazer, e pela nossa experiência, né, como mentor também, uma mentora que eu sou, você consegue já ter visto isso, né, já consegue enxergar o cenário, e que às vezes o que é assombroso para muitos executivos e empresas, eles são processos naturais. Então esse mentor é uma pessoa sólida, não só na parte técnica, mas parte comportamental, né? Então ela vai, um mentor informal, um bom mentor, claro, vai fazer, ele não tem necessariamente a idade, né? Existe uma idade que eu digo para você buscar a mentoria, né? Então não existe, puxa, eu tenho 40 anos, como é que pode? Eu vou buscar uma mentoria do negócio que eu sei, de um conhecimento do negócio que eu herdei da minha família, ou mentoria que eu sei a minha carreira. Mas a vida, ela nos impulsiona de todos os lados, e a gente precisa saber até pedir ajuda, e isso não é demérito algum, né? As vicissitudes da vida faz com que você realmente precise planejar. Quanto menos risco, mais direção, menos erro você tem, mais salto você ganha, e velocidade e agilidade. Então a idade de você, né, tem executivos de 40 anos que procuram a mentoria, procuram ajuda. Existem pessoas que entendem do negócio, mas ela se perde dentro do seu negócio e não sabe, ou sabe mais ou menos o que está acontecendo, mas ela não sabe como implementar, ela não sabe o que fazer em primeiro lugar, não consegue definir etapa, não consegue definir programa, e tudo isso uma mentoria ela vai conseguir fazer. Assim como, então ainda dentro do mentor, assim como o coaching, aí eu vou entrar no coaching também, mas assim como o coaching, o mentor ele não vai dizer o que precisa ser feito, as escolhas. Quem faz isso geralmente tem um outro nome, que é a consultoria. A consultoria muitas vezes ela vem com as melhores práticas de mercado e ela oferece, você tem a solução A, B e C. De acordo com o budget, de acordo com as condições que a empresa possui, você vai escolher dentro de um processo de consultoria, né, o destino para o seu negócio. A mentoria, ele vai também traçar um plano, ele vai traçar um plano estruturado de desenvolvimento, um plano que tem prazos, que tem estratégias do negócio, e vai direcionar este profissional ou a empresa para ela chegar mais rápido, com mais inteligência, com um foco nas suas fortalezas, para que ela consiga se apropriar e ter prosperidade e resultados, e alcançar aí o que ela objetivou. O processo de mentoria também, assim como o processo do coaching, aí eu vou colocando os encontros que existem, é preciso de extrema confiabilidade, credibilidade, confiança. Quantas vezes vocês aqui podem até dar o seu depoimento, quantas vezes eu contratei serviços, né, para me apoiar, para elucidar, para clarificar, e a pessoa baseava os relacionamentos muito no protocolo do contrato. Então não tinha esse apreço, não tem muitas vezes, né, essa afinidade, esse cuidado, essa qualidade na entrega dos projetos, do trabalho, é tudo muito protocolar. E um processo de mentoria, uma vez que tanto o profissional como o empreendedor vai confidenciar os seus medos, os seus receios, as suas dificuldades, você precisa contar com uma pessoa que, além do dinheiro que ela vai receber, né, claro, né, além do financeiro, ela realmente se preocupe genuinamente com o seu negócio. Se preocupar genuinamente é estudar, é ter interesse, é fazer um walk around dentro da empresa, é fazer entrevistas, é fazer um diagnóstico bem feito. E claro, consequentemente, você afina o relacionamento, né, com pessoas que você se preocupa com essa dedicação, com esse apreço de entender como ela funciona o negócio, como ela observa hoje o mercado. Então isso tudo na mentoria, ele vai, exige, né, uma relação de confiança, de ética, né, dentro, e você realmente sentir que essa pessoa, essa mentoria, ela deseja o seu sucesso, ela está preocupada com o seu desenvolvimento. E isso vai além aí do protocolo de um contrato, vai mais
aprofunda até um bom relacionamento. E quantas vezes eu tenho, aconteceu comigo de eu ter grandes amigos, desenvolver grandes relacionamentos em pessoas que eram meus clientes, meus coaches, os meus pacientes, inclusive, né, mais tarde, que vieram ser amigos depois do processo. Então, depende dessa confiabilidade, depende de identificação. Então, vai desde a parte comportamento, da parte técnica, como a sociocomportamental, socioemocional também. Uma vez que enfrentar tantos desafios, ele é amedrontador. Ele cria aí grande suscetibilidade do indivíduo, que precisam ser acalmadas de uma pessoa que gere essa confiança e está no radar do que está acontecendo, né? E claro, de alguma forma se mostrar a disponibilidade e interesse sempre em ajudar. Então esse é um ponto aí da mentoria, né? O coaching, vamos agora falar um pouquinho sobre o coaching. O que é um processo de coaching? O processo de coaching pode ser realizado tanto de forma informal ou formal, em ambientes, né, que facilite o processo de coaching, né, que coaching, até assim, coaching é o processo, coach é o profissional que passa a identificar as necessidades do seu coachee, né, que é o assistido, que é o cliente. Então, muitas vezes a pessoa, ela tem, né, o coaching ele é amparado por adequar os objetivos, as necessidades, os resultados que a pessoa tem, né? A sua visão que a pessoa tem do seu negócio ou da sua vida profissional, e muitas vezes ela está perdida. Então, recentemente eu tive uma pessoa que me consultou. Ela era uma grande executiva de uma multinacional, tinha saído por querer exercer maternidade, como existe essa ambivalência das executivas, mas ao mesmo tempo ela queria voltar logo né, saiu, mas quis voltar. Então um grande choque, uma grande dificuldade em estabelecer quais objetivos eram melhores para ela, eram melhores, né, no seu momento, na idade que seus filhos tinham. E o coaching ele vai ajudar justamente a estabelecer isso, né? Quais são os parâmetros, quais são os caminhos, quais são as identidades que a pessoa tem. Então essa pessoa vai contar, né, um pouco sobre a sua história, e o processo ele vai sendo estabelecido por uma metodologia que é internacional. Existem profissionais, né, do coaching que já trabalham há mais de 40 anos, por exemplo, o Dr. Martin Seligman, a Bárbara Frederickson, que eu já falei várias vezes aqui, e tantos outros autores e teóricos que trabalham nas mais de 300 ferramentas do coaching. É isso, pessoal, 300 ferramentas. Aí as pessoas falam assim, mas coaching fala de mindset, mas esses coachings, né? Exige muito estudo, muita dedicação. Exige também você ter um vínculo, fazer um rapport com o seu coachee, seja ele a empresa estabelecida ou seja o profissional. Você entender as demandas, porque é como uma cebola, você vai descascando, e aqueles objetivos iniciais você percebe que são diferentes, e a pessoa vai enxergando. Então é um processo muito genuíno, muito delicado, porque assim como a mentoria também, ela não deve ser indicada qual o caminho que a pessoa vai seguir, se é A ou B, se está certo ou errado. Não existe a potencialidade que as pessoas possuem ou não, forças o suficiente de perseguir, né, determinadas competências para ela alavancar o seu negócio, ou a sua carreira ou não, né? Exige muita dedicação, exige do coachee muito estudo. Então assim, eu estudo, só para fazer uma analogia e vocês entenderem um pouquinho qual é o processo. Eu estudo desde 2015, fiz a minha primeira formação na Sociedade Brasileira de Coaching, que até então eu sou inclusive franqueada da sociedade, e que me ajudou no entendimento dessas ferramentas, que são ferramentas de gestão de negócios,
vinculadas à psicologia, psicologia positiva, filosofia, neurociência. Então, até diferente dos que alguns filósofos falam, o coaching da resposta, ele conseguiu mais empreendedores do que a igreja, né? Então eles falam que conseguiu fazer o que a igreja não conseguiu durante 300 anos aí no mínimo, que é converter, que é a responsabilidade da pessoa. Não é bem assim, né? O coach que faz um processo bem feito, ele entende as nuances do mercado, entende as demandas da vida, que não é simples, existem fracassos que vão acontecer e são justamente os fracassos que vão fazer as pessoas alavancar os negócios, entender, ela vai digerir, né, o processo, e o coaching vai poder ajudar com essas ferramentas, ela enxergando. Então realmente proporciona um autoconhecimento que a pessoa tem ou às vezes não tem das forças que ela pode, das virtudes que ela consegue. Então são várias ferramentas, você tem aí DISC, né, é uma análise comportamental onde você dá subsídio para as pessoas poderem enxergar, né, quais são os seus estilos de comportamento, quais estilos e motivadores que mais aproximam ou afastam ela do sucesso, do alcance dos objetivos que ela traça. Então é um processo extremamente delicado, com inúmeros benefícios. Então se você é um líder, você vai ser capaz de lidar com pessoas mais difíceis, você vai ser capaz de ter mais proatividade, mais motivação, de adaptar a mudanças. Por quê? Você tem metodologias muito bem construídas por esses grandes teóricos. Então o coaching, ele é amparado por várias áreas e que demandam estudo e que eu estou desde 2015 na formação, hoje eu sou Master Coach, tenho mais de 600 horas e continuo estudando, né, muito, todos os dias, porque todos os dias você tem coisas diferentes, você tem situações que surpreendem nas pessoas que você está atendendo, as pessoas, elas às vezes são impactadas diariamente, elas não têm muitas vezes as condições, a terra, né, que eu falo que é para germinar o suficiente para ela ter entendimento. Então é um processo que tanto, não coloquei, mas tanto o mentoring como o coaching, ele exige, é um processo que é a médio e longo prazo, porque você planta, você semeia algumas considerações, né, e que vai fazendo a pessoa pensar, refletir, né, sempre para frente, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, eu tô pagando o processo, então assim, eu tô pagando, então eu vou fazer, eu vou executar ou não. Não é assim, né? O processo de coaching, ele exige que a pessoa exige, né, é muito forte, mas ela tem uma exigência que a pessoa ela se responsabilize pelos resultados. E para isso, para eu mudar comportamento, mudar hábitos, é uma questão diária. Eu sempre brinco com os meus clientes, né? É igual banho, se tem que tomar todo dia. Se eu paro um dia, vai feder, não tem cenário. Você precisa continuamente mudar o hábito. Então, dentro do processo do coaching, nós chamamos o tal do to-do, né? O to-do são as tarefas, são os exercícios que propõem, que vão ao encontro do desejo desse coaching, que devem ir ao desejo desse coaching. Então você vai traçando um plano muito inteligente, onde todas aquelas áreas que a pessoa tem dificuldade, ela vai colocar em prática, ela vai exercitar. Então ela vai ter o conhecimento, a prática, né, e a repetição. Ela vai continuamente até ter a mudança de comportamento. E é claro, nós fazemos metodologia onde a gente consegue fazê-la perceber os ganhos e perdas. Então, né, para as pessoas que pediram, que foi o Williams aqui, eu lembro que pediu a diferença, hoje a mentoria ela foi um precursor, digamos assim, do coaching, porque ela ia muito intuitivamente, e é claro, né, como bom americano, eles começam a colocar isso em métodos
a usar a inteligência da própria empresa, dos negócios, para as pessoas que tinham mais conhecimento, que tinham mais experiência dentro da empresa. E depois começou a contratar formação. Só que hoje, com as informações tão disponíveis hoje nas redes e mídias sociais, você precisa agora saber fazer as perguntas, não é ter as respostas, porque as respostas estão lá no Google, né? Alguns teóricos, algumas pessoas falam que você não precisa nem aprender idiomas mais, você põe o Google Translator e você consegue falar qualquer idioma, você consegue ir para a China e dialogar com as pessoas. Só que para você entender, ter consistência, ter profundidade, exige um certo calo, exige sim uma certa experiência. É muito interessante isso porque eu ouvi recentemente uma entrevista do Almir Klink na CNN Brasil e ele falou assim, nossa, me surpreende, né? Mais ou menos assim as palavras dele, me surpreende, né, essas empresas unicórnio, startups que em poucos meses ele sabe do negócio, sabe para onde vai, sabe para onde vem, futuro, presente, passado e consegue alavancar um negócio que né, ele falou, né, que eu continuo aprendendo em 30 anos de experiência, de acertos e erros, de ter prosperidade. Então ele é uma pessoa extremamente inteligente, que fala de, né, projetos ambientais, enfim. Mas é interessante que no decorrer da entrevista ele fala das minúcias, ele fala da delicadeza, ele fala de como é importante experienciar, né, na pele, sentir a dor, sentir o fracasso. Ele teve momentos de dívida, que ele ficou extremamente embaraçado e hoje ele é uma pessoa extremamente bem sucedida. Ele falou que em 2019 deu mais de 600 palestras, né? Para você ver que é uma pessoa aí que com grande calo, né? Que é um grande mentor hoje em algumas áreas socioambientais, sobre energia sustentável, sobre lixo, sobre uma série de temas aí que ele acumulou durante 30 anos. Então, eu digo assim, eu posso afirmar, pelo menos pela minha experiência, que um coaching também ele precisa de calo, ele precisa de experiência. Existem vários nichos de mercado, não sei se alguém já ouviu falar aqui, pode até comentar, nichos de mercado no coaching, onde você tem coach de carreira, para transição, para mudança de carreira, para pessoas que eles chamam de descarrilhadas, não estão encontrando mais, né, alguns objetivos no seu negócio, tem dúvida se continuam ou não. Então nós somos muitas vezes contratados para entender essa dinâmica e a pessoa poder ter percepção das escolhas que ela quer com mais claridade. Então você tem o life coaching, desde para emagrecimento, como alguns especialistas se dedicam só a essa área, né, do emagrecimento, da vida saudável. Existem outros profissionais do life coach ainda de relacionamento, onde ele tem tratativas, né, sobre como ajudar, como auxiliar, como dar luz, né, as pessoas que querem ter um bom relacionamento, que querem ter não só viver juntos, mas prosperar, né, financeiramente, amorosamente, nas suas emoções, aí navegar com mais sabedoria. Então, business, executive coaching, onde você consegue experienciar, consegue dar ferramentas para as pessoas para um autoconhecimento. Positive Wellness Coaching, onde fala muito sobre lidar com as emoções, que eu acho que é a grande sacada da humanidade, onde eu já coloquei de tendências em outra live que eu fiz, das tendências profissionais, aonde os algoritmos, a inteligência artificial, o Watson da vida, ele vai dizer, né, como é que eu faço a minha formação de preços, para que região que eu vendo, qual o público que compra, né, usa equipamento X, Y, Z. A inteligência artificial, você vai colocar isso dentro da sua base de dados, ele vai te dar os resultados. Agora, o que vai fazer, né, o prêt-à-porter, né, isso ele entrega. Agora, a alta costura, o refinamento, o que vai sobreviver ao negócio é o relacionamento, são os negócios, são as negociações, que é onde tanto a mentoria pode ajudar, né, externa ou interna,
como o coaching também pode acelerar, e não só acelerar, né? Para a pessoa errar, não deixar de errar também, mas para a pessoa acertar, para ela encontrar mais os seus objetivos. Muitas vezes eu vejo pessoas, executivos, nós temos nossa área de sucesso, nossa área de fracasso, nossa dificuldade ou facilidade maior ou menor em determinado estilo de comportamento. Então você pode ser uma pessoa que tem coragem, ousadia, mas tem dificuldades, né, em cumprir regras, procedimentos, entender metodologias, estabelecer métodos. Então muitas vezes as pessoas, eu vejo elas insistindo naquilo que ela tem fracasso, e isso ela vai se sentindo, comprometendo a autoestima. Então todo o processo de coaching consegue direcionar. Eu tenho que ser melhor em tudo? Não, mas é necessário processar, é necessário enxergar as suas áreas limites, as suas áreas que você tem mais dificuldade, para você dar alavancar a área que você tem sucesso. Mas assim como o mentoring eu falei lá atrás, né, alguns executivos, pequenas empresas ou pequenos empreendedores chegam lá desanimados, desajustados, desacreditados deles mesmos, apesar de serem pessoas excelentes tecnicamente, com super habilidade, com super, né, prestígio, produtos fantásticos, graça no atendimento, mas duvida porque é necessário, nesse mercado nunca foi tão necessário você entender, né, nem que for para às vezes ou depois você delegar para as mãos de pessoas que cuidam do seu financeiro, da sua formação de preços ou da sua carreira, mas você precisa entender do negócio de uma forma geral, ou de uma forma, ter um entendimento, até para você ser um bom profissional e você conseguir ter uma carreira dentro da empresa, é necessário que você amplie sua consciência de onde você está, que negócio que a sua empresa pratica, que áreas, né, se conversam com qual, você ter um interesse, né, você ter uma motivação. Eu vou falar até na próxima live sobre motivações intrínsecas, extrínsecas, que é um grande embate aí dos profissionais, que você ter uma motivação intrínseca genuína para você não sofrer. Quando eu cumpro uma motivação mais interna, eu consigo ter paixão, eu consigo ter ânimo, eu consigo ter entusiasmo para fazer o que eu preciso fazer. Então é isso que eu gostaria de deixar de mensagem, né? Então acho que vou cumprir aí os meus 30 minutos que eu gostaria de deixar, né, essas poucas reflexões para vocês, né, em buscar. É um processo, eu diria, quem quiser fazer pergunta nesses minutos, fiquem à vontade, mas é um processo, muitas vezes a pessoa fala, nossa, precisa de muito dinheiro, muito investimento para eu ter um coaching, para ter um mentoring, né? Não vai, eu não tenho possibilidade. E eu vou dizer, ele tem um custo-benefício extraordinário, né? Se eu falar que eu deposito tudo isso, que eu economizo aí 1 ano, 2 anos no salto qualitativo e você vai com mais inteligência alavancar os seus negócios, o custo-benefício é excelente, é fantástico, é extraordinário. Eu nunca vi um processo de coaching onde a pessoa saiu duvidando, né, que ela não poderia, que ela não tinha coragem. Assim como, né, eu vou falar uma frase do Einstein, né, quando uma pessoa tem uma ideia, né, e ela se abre essa ideia, nunca mais o seu cérebro, a sua forma de encarar o mundo, ele volta da mesma forma. Então esses processos, ele dão essa amplitude, né? Ele abre para você manter o cérebro poroso para receber novas ideias, para receber percepções, para você se alimentar, né, de metodologias. Hoje o mundo ele tem uma complexidade. A simples intuição dos negócios, a simples intuição do executivo que era fácil, o fácil acho que nunca foi não, mas que era mais acessível, que era uma tônica, hoje não é possível mais. Eu tenho que ter metodologia, eu tenho que ter método científico, eu tenho que agir com inteligência, né? Não só até para as emoções, para lidar com as emoções daquilo que está acontecendo. Então é isso que eu gostaria de deixar, né? Essa mensagem.
E claro, o enfrentamento de tudo isso, ele é necessário porque a vida tem a capacidade aí de nos entristecer, de nos atropelar, e eu preciso mesmo assim saber que essa é a realidade, é assim que é, e acreditar acima de tudo no potencial, acreditar, dar as mãos desse profissional que ele possa te levar a lugares que você ainda talvez não tenha visto. Alguma pergunta, pessoal? Eu vou dar uns minutinhos aqui, eu dei um gancho aqui para Williams, espero que você tenha gostado aí do processo, da nosso bate-papo, que não é bate-papo, né? Foi unilateral, mas agora alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida sobre os dois processos, sobre a diferença? Oi, Estelmar, como vai? Tudo bem? Prazer aí em revê-lo. Estelmar é Grande Goiânia, gente, cidade linda, de mulheres feias, né? As mulheres sabem que eu tô brincando, né? Goiânia é uma cidade lindíssima, próspera, né? De grandes executivos, assim como o Estelmar, lindíssimo, adorei fazer o projeto lá em Goiânia com ele, maravilhoso. Alguma dúvida? Algum esclarecimento? Oi, Neidinha, obrigada aí pela sua audiência. Muito bem. Oi, Joelma, tudo bem? Não sei se a Joelma está aqui ainda, mas claro que eu lembro, Estelmar. Muito bem. Então é isso, pessoal. Agradeço aí mais uma vez. Contem comigo. Tem um link na bio, onde existem alguns e-books. Os nossos e-books eles direcionam, eles são bem orientativos, né, sobre nosso processo. Para quem está se preparando para ser mentor de alguém. Qual é a recomendação, William? Acho que imagina isso que você está perguntando. Né? A recomendação primeiro, assim, a pessoa ela tem que ter essa experiência, ela tem que ter calo, ela tem que ter vivência prática, ela precisa ter lidado minimamente com conflitos, com crises econômicas, políticas, para ela saber até emocionalmente lidar com as demandas do seu mentorado. Então é necessário que ela tenha minimamente essa experiência. E é claro, o diagnóstico precisa ser feito, um plano precisa ser traçado, um plano objetivo que tenha ação, que tenha visão aonde a pessoa quer chegar, qual o resultado que ela quer estabelecer. Então tudo isso faz parte do mentor. Né? Uma pessoa que conhece o outro, que vai fazer um processo sem qualquer julgamento, né? Ela não vai fazer análise nem julgamento, ela vai fazer análise não, ela vai fazer análise, ela não vai fazer avaliação, nem julgamento, nem qualquer prerrogativa de comportamento, e ela vai estar aberta a ouvir e traçar um plano inteligente que, claro, esse plano ele pode ser modificado ao longo dos acontecimentos que duram 6 meses. Eu tenho coaches comigo e mentoria também que já estão há muitos anos. Eu tenho empresas que eu presto serviço aí em Goiânia mesmo, a Opus, que o Selmar deve conhecer, IBM. Desde 2006 eu desenvolvo projetos com essas empresas e faço mentoria, me consultam. Então é um processo, projetos que eu tenho de empresas de anos, de uma forma informal ou formal, e pelo menos 6 meses o projeto, enquanto ele está acontecendo, não dura menos que isso. E o processo de raciocínio, de entendimento, de aderência, ele dura mais, né? Ele dura aí meses, até um ano a pessoa vai despertar para questões que ela percebe, ela consegue ter mais visão e ela vai ter alcance mais rápido. Então isso às vezes um processo até psíquico, dinâmico, acontece aí em anos, tá bem? Aqui o Guido tá colocando pro Estelmar, viu, Estelmar, que você pode ver o vídeo, vai ficar gravado aqui no nosso Instagram. Então voltando,
tem aí o link na bio, tem o nosso site, onde a gente pode ajudar. Se alguém estiver passando por dificuldades ou que quiser mais entendimento, bater um papo, ter um teaser do programa de coaching, pode me procurar, né? A gente precisa até de fechar um contrato, a gente faz um teaser para ver se há identificação, se é isso mesmo que a pessoa procura. Tá bem? Pessoal, muito obrigada aí pela audiência, né? E uma ótima semana, quase final de semana, muita prosperidade para os seus negócios. E espero ter aí agregado valor à sua carreira, à sua empresa. Boa noite. Obrigada.